Olá! E aí, será que dentro das possibilidades de tradução vale a pena ser um tradutor juramentado? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje, então se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte esse vídeo e me acompanha. Eu sou Edmilson Rocha e esse é o canal Mude a Sua Vida com Inglês. Para aqueles que não sabem ainda exatamente o que é uma tradução juramentada, ela é a validação de documento produzido numa língua estrangeira para aceitação interna. Por exemplo, um documento produzido em inglês, para que ele tenha validade nos órgãos e instituições brasileiras, para que ele seja aceito oficialmente, ele precisa passar por uma tradução juramentada. E como é que alguém se torna um tradutor juramentado? É através de uma certificação que é feita pela Junta Comercial dos Estados. Essa certificação funciona mais ou menos como um concurso público. E por que eu digo mais ou menos em air quotes? Porque no final do processo, você não vai ter um trabalho público. Você não vai ter um emprego num órgão do governo. Você vai estar habilitado para fazer tradução juramentada para as pessoas que te procurarem. Mas o processo todo funciona como um concurso público. A Junta Comercial lança um edital, você se inscreve, são duas provas, prova teórica, a prova escrita, prova oral. As duas são com nota de corte 7. Então você faz a prova escrita, tirou 7, passou, faz a prova oral, tirou 7, você virou um tradutor juramentado. E você recebe da Junta Comercial um diploma, um certificado que tem a sua matrícula, que é o seu registro como tradutor juramentado, e no site da Junta tem uma página sobre tradução juramentada, o seu nome vai estar lá. Está dividido por cidade, depois por idioma, e dentro do idioma por ordem alfabética tem o nome dos tradutores que estão certificados. Então, se você quiser ter uma ideia, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link da Junta Comercial do Paraná para você ver lá o meu nome, ok? E a tradução juramentada, ela é uma certificação que ela é dada apenas para a pessoa física. Então, muito embora as agências de tradução façam tradução juramentada, claro, quem tem que assinar o documento, quem traduz e assina o documento é um tradutor juramentado, ok? E a tradução juramentada, ela tem várias particularidades que diferem um pouco de uma tradução normal. Começar pelo template do tradutor. Ele tem lá um cabeçalho identificando o tradutor, o nome, o número da matrícula. Ele tem um textozinho básico que diz que o tradutor recebeu o documento numa língua tal, para ser traduzida para a língua tal. As traduções juramentadas, elas têm um número, que é um controle do tradutor, então é a numeraçãozinha que tem lá, e tem um texto final ali do tradutor encerrando a tradução. Mas para além dessas formalidades, a tradução juramentada, ela tem umas particularidades que são muito interessantes. Ela se preocupa, até do ponto de vista visual do documento original, ser entendido do documento traduzido. Até aquilo que não tem tradução, por exemplo, imagens, a gente tem que explicar no documento traduzido. Por exemplo, as certidões. Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, elas têm um modelo normal que começa ali com o brasão de armas do país, aí depois vem República Federativa do Brasil, Registro Civil de Pessoas Naturais. Esse brasão de armas, que é um desenho, a gente tem que explicar na tradução. Então, por exemplo, tudo que eu faço de explicação num texto, eu coloco entre colchetes e em itálico, que é para destacar, diferenciar do resto do texto. Então eu começo ali uma certidão, por exemplo, com Brazil's Coat of Arms. Eu estou explicando que aquilo é o brasão de armas do país. Se tiver em algum canto de um documento lá um símbolo, o selo nacional do Brasil, por exemplo, eu vou lá, abro uma caixa de diálogo e escrevo Brazil's National Seal. Então a gente explica. Carimbos, uma coisa muito comum, ter um carimbo do cartório com um reconhecimento de firma da pessoa que assinou o documento. A gente não precisa traduzir o texto todo do carimbo, mas você vai lá e indica carimbo do cartório tal, com reconhecimento de firma do fulano da Silva. Esse fulano da Silva, claro, assinou o documento que você está traduzindo. Contratos, por exemplo, é muito comum que os contratos eles tenham uma rubrica no pé das páginas, tenha carimbo do jurídico, então você vai lá e você diz rubrica, carimbo jurídico. Então, você precisa ter essa preocupação de deixar o documento traduzido o mais fiel possível, inclusive do ponto de vista daquilo que não tem tradução. Você
explica imagens, você explica coisas onde não tem texto. Isso é uma coisa que é muito instigante na tradução, deixa a coisa muito dinâmica. Você tem que estar sempre preocupado com o documento como um todo e não apenas como texto, tá? Isso é muito legal. Outra coisa para falar sobre tradução juramentada é que a certificação, como ela funciona mais ou menos como um concurso público, ela não tem uma certa frequência. Aqui em Curitiba, a última foi em 2011, foi a que eu fiz, daí fui certificado no ano seguinte. Mas se você tiver aí na sua cidade e souber que vai ter um concurso público para tradutor juramentado, faça a inscrição, faça o concurso. Para responder a pergunta lá do início do vídeo, será que vale a pena ser um tradutor juramentado? Vale bastante, porque é uma maneira de você aumentar o seu faturamento, porque você tem alguns documentos que têm que ser traduzidos apenas de forma juramentada. E com isso você vai ter mais clientes, inclusive porque alguns clientes, no meu caso, como um exemplo, me pediram tradução de documento juramentado e depois voltaram para mim com traduções mais simples. Então você ganha em clientes também. E uma outra coisa bacana é que você é encontrado pelos clientes de forma muito orgânica, muito natural, porque o teu nome está lá no site da junta. Então é uma maneira das pessoas chegarem até você automaticamente. Tá? Então vale a pena sim, mas isso não significa que você não possa trabalhar ou que você não vá ter outro tipo de tradução. Não, existem vários tipos de tradução, a tradução simples, a tradução juramentada. Ser tradutor juramentado também vai te ajudar a aumentar o faturamento, então vale a pena ser sim. E uma dica que eu vou dar aqui agora, se você tiver a oportunidade de fazer o concurso, o que aconteceu comigo? Eu fiz a inscrição e deixei um pouquinho lá no canto da minha cabeça sem me preocupar muito. Era uma curiosidade e tal. Mas quando for chegando a prova, eu falei, não, eu preciso me empenhar, eu preciso fazer uma coisa bacana, ou tentar fazer uma coisa bacana. Só que eu nunca tinha lido documentos traduzidos, certidões, contratos, nada. Então, uma semana antes da prova, o que eu fiz? Eu fui na internet ler esses documentos em inglês, procurar esses documentos em inglês. Certidão de casamento, certidão de nascimento, li contrato, li muita procuração. Eu nunca tinha visto uma procuração em inglês, então queria ver como é que são os verbos de uma procuração, né? Como é que é a estrutura de uma procuração. E aconteceu que na prova escrita caiu procuração. Então foi uma surpresa muito boa e foi uma tranquilidade muito grande, porque aquilo estava muito fresco na minha cabeça, eu já sabia do que se tratava. O resto da prova foi mais ou menos fácil, não foi um susto, mas aquilo ali que teria sido um grande problema para mim, eu tirei de letra porque eu tinha dado uma estudada. Então vale a pena se empenhar, se você chegar a fazer um concurso, se empenhe, estude bastante, porque é muito bom. Ser tradutor juramentado é uma coisa bacana e que te ajuda no geral no seu faturamento mensal aí, tá certo? Então é isso por enquanto, aguarde aí novos vídeos com mais informação e com mais dicas para vocês, tá certo? Até mais!